escola. Quando você pensa na escola, o que você lembra? Quais são as memórias que vêm na sua cabeça, hein? Quem esteve na escola guarda sempre uma lembrança, que pode ser desde a preguiça, a dificuldade de acordar cedo, o cheiro da comida na hora da merenda, o cheiro do material escolar. Alguns têm memória do espaço, da biblioteca, dos colegas, da hora do recreio, dos momentos difíceis, dos professores. E você? Do que você lembra? Quando eu penso na escola, eu lembro de um momento da vida que me atravessou, que foi muito importante, que modificou assim, minha vida de uma forma que eu não esperaria. Tradicional. Muito tradicional, um sistema muito quadrado, muito fechado. E depois de adulta eu percebi que isso não era tão válido durante a minha infância. Eu lembro das horas de conversa, que a galera se reunia depois da saída, das bagunças. Lembro também dos professores. Aprender, brincar, iniciar a gostar de artes, de pintura, as cores. Jogava bola, vôlei, corria para um lado e para o outro. Então era um momento de distração para mim, que para muitos ali era só uma escola chata. Quando eu penso em escola, eu penso em comunidade, penso numa segunda casa para as crianças, né? Onde eu passei muito tempo da minha vida. A escola era uma extensão da minha casa, né? Porque eu estudei integral a vida inteira também. Era de 8 às 4, então passava mais tempo, às vezes, dentro da escola do que na minha casa. Era tipo uma fuga de tudo que tinha ruim no mundo. Então a escola para mim era isso. As memórias são algo que guardamos dentro de nós e quando compartilhamos, podemos revivê-las. Eu lembro bem do cheiro da sopa da minha primeira creche. Era uma delícia, mas foi grande a desilusão quando me entregaram num prato furado. Lembro do desespero que foi. Comida da escola, sempre, né? O macarrão com salsicha, ou a sopa quando chegava no frio. E a comida da Malena era muito gostosa. Quando a Malena cozinhava, todo mundo sabia, e era uma coisa assim, boca a boca. Primeiro o cheiro, era incrível. E até quem não merendava, que comprava lanche na cantina, merendava nesse dia. Chegava lá, a fila dava quilométrica. E a gente tinha que enfrentar aquilo ali para comer a comida da Malena. Era frango frito, coisas que não tinha num dia comum, tinha no dia da Malena. Gente, tira um franguinho, arroz, feijão. Muitos dizem, ai, comida da escola. Hoje em dia as crianças não comem na escola. Para mim, comer na escola era a coisa mais maravilhosa. O cheiro da comida, aquele frango desfiado. Nossa, às vezes eu vou nos lugares assim, eu vejo um frango desfiado e falo, gente, cheiro de escola. O que eu lembro, assim, que foi ruim pra mim é o fato de eu ser uma criança muito muito quieta na época, e as coisas que as outras crianças faziam colocavam a culpa em mim. E a professora nunca acreditava em mim. A primeira vez que eu fui de cabelo solto para a escola. E aí ficaram dizendo que eu não era nem branca nem preta, me botaram apelido de macaca albina, aquela coisa. Enfim, foi uma coisa traumática durante o tempo, mas ao mesmo tempo foi uma coisa que me fez acordar para muitas outras coisas na vida, né? De me reconhecer e tal. As meninas não gostavam de mim, né? Então elas tentavam ali sempre ficar me humilhando, sempre mexia comigo e tal. E teve uma época também que elas, um bonde assim, tentaram me juntar pra me bater, e os meninos que eu andava na época não me deixou. Eu estava num espaço que não me queria lá dentro, que me tirou de lá, né? Assim, eu sofri coisas desde a diretora chamar a polícia para tirar um estudante da escola, né? Então, assim, ter memórias boas desse lugar eu acho um tanto difícil. Nem todas as lembranças são boas. Algumas narram momentos difíceis.
mas sabemos que essas são algumas de muitas lembranças possíveis e que todas fazem parte do que é a escola. Foi ótimo o ensino médio, porque eu não me descobri só como aluna ou como professora, como formação, né? Mas eu me descobri como pessoa. Então, eu me relacionava com as pessoas da minha idade e a gente tinha o mesmo pensamento, não só o mesmo pensamento, mas também a gente participava de grupos. Eu fiz parte da comissão de formatura. Os 3 anos que eu estudei no normal, né, que foi ensino médio, eu fui representante de turma, então fui gremista também, participei da banda da escola, então tiveram momentos que eu estava mais na escola do que em casa e a construção de amizade, né, com os meus amigos da escola eram ótimas para fazer aquele ambiente um lugar mais acolhedor, né. O que eu mais gostava era o trabalho de artes, né, que na época eu até desenhava mais do que agora, hoje em dia é só rabisco, e a falta da prática, né, faz a gente esquecer as coisas, mas era muito legal. Eu lembro muito, assim, trabalhos com giz de cera, que daí a gente derreteu o giz de cera e pintar. Eu gostava do cheiro do giz de cera derretendo. A gente passava muito tempo na biblioteca. Eu lembro assim, do cheiro da Rose, que era a bibliotecária que ficava lá. E ela já não está mais entre a gente, né? E eu lembro muito dela, porque ela era muito carinhosa com a gente. Ela como se fosse uma mãe pra gente. A gente passava muito tempo na biblioteca e ela acabava cuidando da gente. É uma memória muito boa que eu tenho dela, assim. Na escola de ensino fundamental, tinha um senhor que trabalhava na portaria. Ele que recebia a gente quando chegava na escola, que dava toda uma educação, né, de bom dia, boa tarde, como é que tá, como é que foi seu dia, bom final de semana. E era o cara que a gente dizia que se vestia de Papai Noel no final do ano. Então ficava aquele mistério ao longo do ano, né? É o tio Ivan que se fantasia de Papai Noel, e aí ele criava uma história o ano todo, né? O mistério do Papai Noel. Mas era um cara assim, super participativo na vida de todo mundo, de conhecer pai, mãe, os irmãos, de ficar com a criança depois do horário. É uma lembrança boa, assim, de colégio que eu tenho. E quando chegava a matéria dela, ou era ela, eu ficava muito feliz, que era professora de ciências. Então ela estava sempre ali ensinando. Ela era até um pouco rígida, né, comigo, mas até mesmo porque era uma matéria que eu gostava muito. Então ela estava ali sempre me incentivando, sempre. E é isso. E os meus amigos, a gente fazia vaquinha para comprar pipoca, para comprar pizza e cachorro-quente e tal. E a gente fazia mini festinhas na sexta-feira. Tinha uma pracinha na escola, dentro da escola tinha uma pracinha. E a gente se encontrava lá para se reunir, para conversar sobre a vida, conversar sobre os professores, falar sobre algum trabalho de casa e tal, alguma apresentação. E ter essas pessoas ali foi fundamental para a escola ser um lugar melhor, né? Eu acho que eu não teria conseguido passar os 3 anos no colégio normal se eu não tivesse o grupo de amigos que eu formei lá. Quando começou esse negócio de ocupação na escola, eu lembro bem que antes disso tiveram alguns professores que vieram conversar comigo, né, sobre esse negócio de ocupação e tal, que eu poderia ser uma pessoa que poderia ter esse diálogo com os estudantes, né. Quem conversou comigo foi uma professora de sociologia. Eu lembro muito bem das aulas com ela. Eram aulas que eu sempre estava muito assíduo para participar, porque me chamavam a atenção mesmo os temas e as discussões, né? E ela veio conversar comigo sobre essa ocupação, sobre as coisas e tal. E depois disso a ocupação aconteceu e, enfim, eu comecei a olhar diferente para aquela profissão que essa professora desempenhava, que ela não era só professora, né? Para além de ser professora, ela era professora de sociologia, né? E aí eu decidi que eu queria fazer, né? Que eu queria vir estudar e fazer ciências sociais e ser professor de sociologia, sabe? Uma coisa que eu lembro muito era quando eu entrei no Grêmio, né, estudantil, que aí a gente começou a puxar aula de teatro,
aula de dança para a escola, tentar fazer coisas diferentes na escola, assim. E aí a gente tentou fazer com que as pessoas começassem a falar mais sobre as coisas, o que sentia, né, na escola. E aí a gente tinha um anfiteatro dentro da escola e as pessoas iam no palco falar com 5, com 3, com 10 pessoas o que estava acontecendo, escreviam. Tinha um dia, depois da escola, a gente podia abrir assim, o palco para as pessoas falarem, ou quisesse cantar, ou quisesse fazer uma rima, qualquer coisa assim. Acho que poucas pessoas têm formação política na escola, para começar por aí. E ainda ter uma formação política tão ampla da forma que eu pude ter, ela modificou minha vida, né? Eu participei do Grêmio Estudantil, participei de conselho escolar, eu ocupei a escola, eu fui presidente de associação estudantil, então tudo isso mudou a forma como eu vejo a política, como eu enxergo, como eu sinto, né? Eu acho que a escola me ensinou a olhar um pouco diferente para a política como um instrumento necessário para a nossa vida, para a mudança social também. Da hora da saída que a gente ficava na bagunça fora, das reuniões na hora do recreio, e como a escola tinha vários compartimentos, né, era tipo um labirinto, a gente então ficava correndo pela escola. Aí a gente fazia bolinha de papel e ficava atacando assim, as pessoas, junto amigos e os meninos, né? As bagunças que eu fazia com meus amigos, às vezes a gente matava a aula e outras coisas que a gente fazia que era muito mais voltado para esse outro lado da escola, que não é a escola em si, né? Mas dessas experiências que perpassam pelas pessoas que a gente convive no dia a dia. Sendo a escola o lugar onde as nossas histórias se entrelaçam, vamos criando uma rica tapeçaria de memórias coletivas. Cada corredor, cada sala de aula, cada intervalo guardam fragmentos dessas histórias. E quando nos reunimos para relembrar, é como se um filme passasse diante de nós, cheio de risos, lágrimas, descobertas e outros sentimentos. A gente dividia as nossas merendas, né? Eu levava bolinho de chuva, uma levava aipim frito, uma levava uma pipoca e a gente fazia um piquenique nós três e a gente dividia. Então, acho que essa coisa de comunidade mesmo. Depois foi mudando, né? Mas, enfim, acho que essa coisa de segundo lar, de comunidade, isso é o que mais me lembra. Assim. A hora da merenda era a melhor hora, como todo mundo fala. Eu tinha umas professores que não eram tão legais, então acho que me fizeram ter interesse até pela educação, que é a minha área hoje em dia. Eu fico muito feliz de ter conhecido, de ter passado no meu caminho, mas não tive muitas memórias assim afetuosas, afetivas dentro da escola, não. Se eu aprendia muito enquanto aluno nessas experiências que eu pude contar aqui, eu acho que eu estou aprendendo cada vez mais enquanto professor. Essa vivência da escola, ela atravessa, né? Ela atravessa o meu fazer docente. Eu acho que não existe o fazer docente hoje do Natan, professor de Sociologia, sem aquela experiência do Natan, menino que ocupou a escola, que teve tantos atravessamentos diferentes na vida escolar dele, sabe? Aquilo me forjou para que eu possa ser professor que eu sou hoje. E hoje nos reunimos para compartilhar essas lembranças. Percebemos que a escola foi mais do que um lugar de aprendizado. Foi um verdadeiro laboratório da vida, onde nos tornamos quem somos e muito mais. Esses momentos de vulnerabilidade nos ensinaram, fortaleceram e também ajudaram a criar algum senso de comunidade. A nossa memória coletiva é repleta de momentos que nos moldaram, desafios que nos uniram, risos que ainda ecoam em nossos corações. E apesar dos caminhos que tomamos, a escola sempre será uma parte fundamental da nossa história.